Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Preço dos grãos, milho e soja, segue em disparada. Aprovada a resolução que permite o uso parcial dos recursos obrigatórios dos bancos para financiar o Pronaf. Exportações de soja do Brasil devem somar mais de 680 mil toneladas neste mês. Congresso Federal derruba o veto presidencial à desoneração da folha de pagamento. Temporada brasileira 2020-2021 avança com preços médios da soja operando em níveis recordes reais em praças produtoras. O Agora Agro já está no ar. O preço dos grãos, milho e soja segue em disparada. Mesmo com a medida do governo de zerar as tarifas de importação de soja e milho, os preços mantiveram um movimento de alta, com o milho subindo 31% e o farelo de soja 28% em relação ao mês de setembro. Já em relação a outubro do ano passado, os preços destes produtos praticamente dobraram, pesando bastante nos custos de produção pecuários. As chuvas irregulares e o atraso no plantio da safra 2020-2021 estimularam as novas altas. No mercado de Campinas, no estado de São Paulo, por exemplo, a saca de 60 quilos de milho teve alta de 90% em relação a outubro do ano passado, com média de R$ 78,82. Já o farelo de soja, no Paraná, teve alta de 111% sobre o mês de outubro do ano passado e bateu na casa de 2.800 dólares por tonelada. Foi aprovada uma resolução que permite o uso parcial dos recursos obrigatórios dos bancos captados por meio dos depósitos à vista para o financiamento de investimentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Entre fevereiro e julho deste ano, será admitido o uso de até 5% dos valores que, já exigidos para o custeio de pequenos produtores, sejam direcionados para as operações de investimento. A medida atende à demanda do setor produtivo, encaminhada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ampliar os valores para investimentos para os pequenos produtores, já que as linhas dessa categoria começaram a dar sinais de esgotamento ainda no ano passado. O portal Valor Econômico afirma que é estimado que sejam direcionados R$ 1 bilhão do crédito que iriam inicialmente para custeio. Pelo Manual de Crédito Rural, 30% dos recursos captados pelos bancos por depósito à vista devem ser aplicados em crédito rural. E desse total, no mínimo, 20% deve ser usado para custeio do Pronaf. Agora, o CMN, Conselho Monetário Nacional, autorizou a liberação de 5% destes valores para investimentos. Dados da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, apontam que as exportações de soja do Brasil devem somar por volta de 688 mil toneladas neste mês. É o menor volume mensal do ano, com os estoques baixos após grandes vendas em meses anteriores. No mesmo mês do ano passado, o maior produtor e exportador global de soja, que é o Brasil, embarcou 4 milhões de toneladas. As exportações acumuladas da oleaginosa estão projetadas em 82 milhões de toneladas nos 11 meses deste ano, contra 69 milhões no mesmo intervalo do ano passado, com a maior parte das vendas já realizadas. Segundo a ANEC, as exportações brasileiras de milho devem alcançar 4 milhões de toneladas em novembro, em sua primeira projeção para este mês.
O resultado representa uma queda de 8,4% em relação aos 4.500.000 toneladas embarcadas no penúltimo mês de 2019. E com isso, a exportação de milho do Brasil deve acumular 28,8 milhões de toneladas entre janeiro e novembro deste ano, contra 38 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. O Congresso Federal acaba de derrubar o veto presidencial à desoneração da folha de pagamento. Em sessão na semana passada, 430 deputados votaram pela derrubada. Outros 33 foram contra e houve uma abstenção. O presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo que prorroga o modelo de tributação até 2021, em julho. Até 2018, eram 56 setores beneficiados. Mas então, o presidente Michel Temer optou por manter apenas 17 com o benefício fiscal. 2018 eram 56 setores beneficiados. Mas então, o presidente Michel Temer, como nós já dissemos, ele optou por 17 para esse benefício. E essa desoneração da folha segue para os seguintes setores: calçados, call center, comunicação, confecção, vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, fabricação de veículos e carrocerias, transporte, metrô ferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e setores diretamente ligados ao agronegócio, como couro, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil e transporte rodoviário de cargas. Juntos, estes setores empregam mais de 6 milhões de pessoas. O modelo permite que empresas optem por contribuir para a Previdência Social com um percentual que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento. O menor recolhimento de tributos, ele é considerado fundamental para recuperar a economia. A lei atual estabelece a prorrogação da desoneração até o fim de 2020, sendo o Senado, se o Senado confirmar a decisão dos deputados e derrubar o veto, o regime de tributação será prorrogado até final de 2021. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a nutrição que pode auxiliar na ansiedade. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva, nutrição clínica, saúde e emagrecimento. E nós vamos falar de um tema muito interessante, muito atual. Nós vamos falar sobre como a nutrição pode auxiliar na ansiedade. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, porque, de maneira geral, o brasileiro se alimenta muito mal, né? Quer dizer, come fora do horário, come às vezes o que não pode, o que pode, enfim. A gente não tem um hábito saudável de alimentação. É mais ou menos por aí? Tudo bem?
Tudo bom, Antônio? Obrigada pela oportunidade. Espero esclarecer várias dúvidas aqui. E é exatamente isso que o senhor falou. Atualmente, até devido à pandemia, a população ela anda num nível de ansiedade muito grande, gerando até quadros depressivos. E por conta da rotina muito bagunçada, uma rotina totalmente voltada para o trabalho, a gente acaba esquecendo e perdendo tempo de qualidade para cuidar realmente da alimentação, que vai interferir totalmente na saúde. E a ansiedade é um dos pontos. Atualmente, semana passada, foi lançado realmente que a população anda tendo um aumento em relação ao peso, tendo realmente quadros maiores de obesidade, e um dos motivos está interligado, está relacionado com a ansiedade. Então, o que a gente precisa entender é que para o emagrecimento ou para manter um peso saudável, não é somente fazer dieta ou ter uma reeducação alimentar e fazer a prática de atividade física. O nosso psicológico, o nosso emocional interfere diretamente também no controle alimentar. Um dos grandes problemas que eu vejo também é que muita coisa que acontece na vida das pessoas vem sem a gente pedir. Ou seja, as coisas meio ruins, abre a porta e entra sem pedir licença. E isso é óbvio que afeta e automaticamente tem muita gente que fica nervoso, não come, tem outro que fica nervoso e come muito, e tem outro que nem come muito e nem come pouco, enfim. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A senhora que é uma especialista na nutrição esportiva, clínica, saúde e emagrecimento. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, questão política, questão de emprego, a economia que não toma um rumo assim, tem saída, tem conserto isso aí? Porque eu acho meio difícil a gente mudar radicalmente de uma posição. Hoje eu estou de um jeito, a partir de amanhã eu já não vou fazer isso. Não é fácil. Não, realmente não é fácil, Antônio. O que a gente tem que entender é começar a separar os nossos sentimentos e as nossas emoções. É igual o senhor comentou. Quando a gente está com raiva, a gente come. Quando está feliz, come. Quando vai sair, tem que ter realmente comida. Então, é entender primeiro qual é o sentimento, qual é a emoção que você está tendo no momento. É fome? É ansiedade? É vontade de comer? A partir do momento que você começa a detectar quais são as suas emoções naquele exato momento, você vai ter que parar e pensar, não, eu estou com fome, então eu vou comer algo específico. Não, é apenas uma vontade de comer. O que está provocando essa vontade de comer? O que está gerando essa ansiedade? Porque a ansiedade nada mais é do que o aumento do hormônio do cortisol no nosso organismo. E a gente tem alguns alimentos que podem diminuir esse hormônio e a gente tentar controlar. Lógico que se eu comer somente hoje uma alimentação mais saudável, não ter uma continuidade nessa alimentação saudável, o hormônio ele não vai conseguir se controlar durante um dia. Então a gente precisa ter uma regularidade. E toda mudança é difícil. A gente precisa realmente de ter uma constância, nós precisamos de ter uma persistência e organização e planejamento ao longo do dia, ao longo da rotina. Assim, eu comento muito que a gente tem que tratar a alimentação como um hábito saudável, como é escovar os dentes. Se eu escovo os dentes todos os dias, por que eu também não trato a alimentação como um hábito, colocando na rotina, saudável, né? Não há necessidade, a população precisa entender que não há necessidade da gente cortar tudo. Nós temos alguns momentos que é permitido uma pizza, um sanduíche, algo mais fora da rotina, mas também é possível ter uma alimentação saudável ao longo da semana. Bom, eu enxergo a coisa, tudo bem, o que a senhora falou está tudo certinho, mas eu acho que tudo depende, a mudança está aqui dentro. É uma mudança profissional, é uma atitude que você vai tomar, é um comportamento que você vai ter. Tudo passa pela sua cabeça. Eu acho que primeiro você tem que trabalhar o seu interior. A senhora sabe muito bem, eu fumava desde de muitos anos. Foram quase 40 anos fumando. Quer dizer, para tomar atitude em parar de fumar, foi muito difícil. Foi quase uns 2 anos. Trabalhando a minha cabeça. Até que um dia chegou e falou assim, não fumo mais, acabou, pronto.
Foi difícil? Foi super difícil. Então, eu acho que tudo é trabalhar a mente primeiro, para depois a gente trabalhar o resto do corpo. Porque mudar um hábito alimentar é complicado, ainda mais com tanta porcariada que a gente come por aí, né? Exatamente, a indústria ela não facilita em todos os momentos, mas a partir do momento que você quer ter essa mudança, fica muito mais fácil, onde que realmente entra o psicológico. E alguns alimentos podem controlar isto, né? Pode controlar essa ansiedade, pode melhorar os níveis de cortisol, aumentando também o hormônio da tranquilidade, né? Que é o que a gente fala da serotonina. Como berinjela, chocolate, aveia, banana, todos esses alimentos, se a gente for incluindo ao longo do dia, eles vão ter uma liberação do aminoácido triptofano que vai aumentar a serotonina e, consequentemente, a gente consegue ter uma tranquilidade um pouco maior. A prática de atividade física também tem uma melhora muito grande nessa serotonina, que pode ser inclusa também ao longo da rotina. Mas nenhuma mudança é fácil, a gente precisa realmente ter um psicológico controlado, nós precisamos também ter querer realmente essa mudança para encaixando ao longo do dia ou ao longo da semana e até do mês. Quando você vê, essa mudança já foi feita rapidamente. Bom, essa ansiedade, é claro que não é só a alimentação que vai controlar, precisa também de um acompanhamento, talvez um acompanhamento médico. Mas a própria alimentação já ajuda muito, né? A própria alimentação já ajuda, a atividade física ajuda. A gente fala que é um tratamento multiprofissional, onde pode entrar psicólogos, pode entrar psiquiatras, educadores físicos, a própria nutricionista e a pessoa ir buscando ferramentas para deixar essa ansiedade um pouquinho de lado realmente. Eu acho que resumindo tudo isso aí significa dizer, é como você tem um carro, o motor está desregulado, a gasolina que você está botando é uma gasolina muito barata, que você está botando lá num posto que está prejudicando o motor. Ou seja, tem que fazer um check-up, ver realmente o que é, o que está afetando a gente e você tomar uma série de posições. Pode ser na saúde, pode ser na vida profissional, na sua vida íntima. Seja lá onde for, faça um planejamento para a sua vida e bola para frente. É isso aí? Exatamente. Carolina Chaveiro da Silva, nutricionista, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu acho que foi uma conversa legal, uma conversa ótima, e eu te espero aqui mais vezes no nosso programa, ok? Obrigada, Antônio, e até mais a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase. Se você não consegue explicar algo a uma criança de 6 anos, é porque você não entende do assunto. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.